Zona Franca de Manaus. A própria Sudene, eu acho que é um órgão sem a menor razão de ser num país como o Brasil. No fundo, ele serviu historicamente para subsidiar a elite nordestina e a gente não vê razão nenhuma para isso. A gente observa ao longo de todos esses anos que a Sudene, na verdade, foi um fracasso no sentido de gerar emprego, melhorar a qualidade de vida dos pobres nordestinos. Isso nunca aconteceu. Então é caríssimo e simplesmente é transferência de renda para pessoas ricas do Nordeste. Bem, e qual vai ser a consequência imediata desse aumento de impostos? Quer dizer, as pessoas vão ter menos dinheiro, vão gastar menos, recessão, é isso? Bom, eu acho que um dos problemas é o aumento da tarifa externa do Mercosul. Isso é o pior dos mundos da perspectiva de longo prazo da economia brasileira. Talvez a gente não tenha recessão diretamente por causa do aumento da taxação e sim da taxa de juros, mas seguramente a longo prazo a capacidade do país de crescer e sustentar altos níveis de renda e bem-estar se reduzem. Bem, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, professor. E amanhã é dia de mais um leilão de privatização. O martelo da Bolsa do Rio vai bater pela Energip, a empresa de energia elétrica de Sergipe. 6 grupos estão no páreo: Cataguases, Coelba, Iberdrola, Rede, Excelsa, Sideco e Vicunha. O valor mínimo para a compra é de R$ 295 milhões. Fundada há 37 anos, a empresa fornece energia para 351 mil consumidores distribuídos por 63 dos 75 municípios sergipanos. Ela também é supridora da baiana Coelba e da alagoana Ceal. Nos últimos anos, a expansão da Energip chegou a uma taxa média anual de 5%. A empresa foi preparada para a privatização. Implantou no ano passado um programa de desligamento voluntário que reduziu em 36% o número de servidores. Agora, parece que a Energip está pronta para dar lucro. A empresa tem hoje 740 funcionários e um faturamento anual de 150 milhões de reais. A expectativa de lucro para 98 é de 15 a 20 milhões de reais. A capacidade instalada de geração do país precisa aumentar nos próximos anos em cerca de 40%. E simplesmente o governo federal não tem esses recursos e precisa do capital privado. E o capital privado, para alavancar esses recursos, necessita que na outra ponta as distribuidoras de energia elétrica estaduais estejam também nas mãos do capital privado para que esses investimentos retornem. E isso é a melhor qualidade energética do país. E vamos agora aos números do mercado financeiro nacional dessa terça-feira. A balança comercial registra um déficit de mais de US$ 1 bilhão em novembro. Os dados oficiais, ontem nós demos uma prévia aqui, foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Vamos aos números. Em novembro, as exportações brasileiras chegaram a US$ 3 bilhões 974 milhões. As importações foram de US$ 5 bilhões 239 milhões. Resultado, um déficit de US$ 1 bilhão 265 milhões. A indústria automobilística em marcha ré. A Volkswagen garante que a elevação dos juros e do IPI derrubaram as vendas da montadora em 35%. E para não demitir 10 mil dos 22.500 trabalhadores da fábrica, ela apresentou uma proposta que foi considerada indecente pelo Sindicato de Metalúrgicos. Redução de 20% na jornada de trabalho e nos salários, além da perda de alguns benefícios. É uma negociação difícil, mas que pode ser um divisor de águas nas relações trabalhistas do país. O corte é drástico. Atingiria 1/3 dos 31 mil funcionários da Volkswagen. A empresa está determinada. Demissões ou diminuição de 20% na folha de pagamento, baixando salários ou cortando o 13º, a participação no lucro da empresa e benefícios como ajuda de custo para transporte e alimentação. Mesmo com esse corte na folha, 3 mil empregados serão transferidos para serviços que hoje são feitos por funcionários terceirizados.
A Volkswagen põe a culpa no pacote econômico, apesar de ter dito, há 20 dias, que as medidas do governo não iriam provocar demissões. Mas de uma hora para outra vocês descobriram que tem 10 mil empregados a mais? De uma hora para outra nós descobrimos que tínhamos 40% de redução nas vendas. O Sindicato dos Metalúrgicos e os revendedores de automóveis dizem que os problemas da Volkswagen não podem ser explicados apenas pelo pacote de medidas econômicas. Haveria também dificuldades internas. Esta fábrica, por exemplo, de 40 anos de idade, não seria mais competitiva e a empresa perdeu participação no mercado porque se atrasou no lançamento de novos produtos, como os carros com 4 portas. A Volkswagen, como todas as outras montadoras, também não teria avaliado corretamente o mercado de carros este ano. A montadora produziu mais do que o mercado podia comprar e colocou os preços acima do que o mercado poderia pagar. O Sindicato dos Metalúrgicos vai negociar para encontrar alternativas porque não aceita acordo de redução de salários. Onde passa um boi, passa boiada. Se fizermos com a Volkswagen, certamente as outras montadoras e o conjunto da cadeia produtiva certamente irão fazer também. E aí, certamente, nós vamos potencializar a recessão, e recessão significa mais desemprego. Bem, a flexibilização das leis trabalhistas é uma fórmula que deu certo nos Estados Unidos, por exemplo, que exibe hoje um índice muito baixo de desemprego, mas, em compensação, mais da metade dos trabalhadores tem contratos fora dos padrões, contratos temporários, sem carteira assinada, por aí vai. É uma decisão dura, implica na perda de direitos conquistados a duras penas pelos trabalhadores. Mas essa nova ordem econômica que rege o planeta, a globalização, é cruel. O desemprego atinge proporções sérias em todo o mundo, sem discriminações, do primeiro ao terceiro mundo. E essa realidade pode impor novas regras à relação capital e trabalho. Seja como for, ao contrário da Volkswagen, a Fiat anunciou hoje que não pretende reduzir a produção e os salários dos seus 24 mil empregados da fábrica de... Depois do encontro, o presidente foi recebido pela rainha da Inglaterra. O Brasil na vitrine do maior centro financeiro da Europa. O presidente Fernando Henrique Cardoso falou para 250 banqueiros e empresários britânicos. O presidente pediu maior participação dos ingleses no programa de privatizações. Temos telecomunicações, petróleo, portos, estradas. E avisou, estamos só no começo. Fernando Henrique explicou as dificuldades do país diante da crise nas bolsas asiáticas. Disse que o governo preparou um pacote fiscal para garantir o real. O pacote, disse o presidente, deve ser aprovado esta semana pelo Congresso. Cortamos despesas e aumentamos impostos, mas nem tanto, brincou Fernando Henrique. Not too much, some taxes. Dos empresários, ele ouviu o que queria. Confiamos no Brasil e no real, disse o presidente da Confederação das Indústrias Britânicas. Fernando Henrique foi aplaudido. Dos problemas brasileiros para o cerimonial de Sua Majestade, guarda de honra, cavalaria, todas as honras de chefe de Estado. Sob um frio de 3 graus, o presidente e Dona Ruth foram recebidos pela rainha Elizabeth e o príncipe Philip. Durante os cumprimentos, uma pequena indiscrição. A rainha admirou o figurino de Dona Ruth dos pés à cabeça. Fernando Henrique passou em revista as tropas e seguiu em carruagem com a rainha. O cortejo passou por uma avenida enfeitada de verde e amarelo, no alto e no chão. Exatamente a 1h da tarde, o presidente Fernando Henrique chegou aqui ao Palácio de Buckingham. Turistas e brasileiros residentes em Londres se emocionaram ao ver o cortejo. Ana Luísa, de 11 anos, aproveitou para dar um recado ao presidente. Olha, eu queria que ele cuidasse do Brasil direito, sabe? Que ele cuidasse da saúde das crianças na rua, coisas assim desse tipo. Que ele mostrasse assim, a melhor imagem do Brasil aqui na Inglaterra e no mundo todo. E que tentasse se afastar desse negócio de violência, sabe? Que não tá com nada, sabe? No mesmo time, vestindo a mesma camisa. Você nunca viu tanto craque do mesmo lado. Só tem um problema. Time de futebol são 11 e eles são 21.
passei com 10 em tudo. Fui para o Japão sozinho, vi artista plástico, aprendi a pilotar avião, fui escolhido o menino mais educado da América Latina, fiz vestibular e já estou cursando psiquiatria. Você está achando isso impressionante. Por que não leva sua mãe no Ponto Frio? Promoção Feliz 1998. Compre no Ponto Frio, raspe Fórmio 1998. Ganhe presentes e concorra a 10 carros. A sorte está raspando em você. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade da Cidade. Seu talento e entrar para uma das melhores faculdades do país. As mensalidades de 97 serão mantidas em 98. Inscrições até 3 de dezembro. Disque Vestibular 525.000. Faculdade da Cidade, à frente do seu tempo. Pode tomar Brahma Light à vontade, porque Brahma Light é deliciosamente Brahma e incrivelmente light. Você vai ver no Jornal da Globo. Quem ganha acima de R$ 1.800 vai pagar mais. O imposto de renda sobe de 25% para 27,5%. Quem só dança o samba hoje pode comemorar. É o dia do mais brasileiro dos ritmos. Corte nos benefícios ou de pessoal. A Volkswagen coloca os trabalhadores contra a parede. Novidade, ter todas as músicas que gosta sem ter que comprar todos os discos. Você já pode fazer o CD dos seus sonhos. Noite de gala, Fernando Henrique janta no palácio com a rainha. A Ponte Preta ganha do Vila Nova e está perto da primeira divisão. Não perca o Jornal da Globo logo depois de Justiça Implacável. Eu espero você. Você disse que colocou a bomba na casa dele, mas ela explodiu no outro quarto. Quarta-feira, 3 de dezembro, 1h da manhã. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Sem terra invadiram a sede do INCRA em Brasília. Homens, mulheres e crianças aproveitaram uma falha da segurança. Só deixaram o prédio com a chegada do ministro da Reforma Agrária. A caravana de aproximadamente 500 sem terra veio de 12 acampamentos em Minas Gerais e Goiás. A maior parte deles ficou do lado de fora do prédio, onde funciona o INCRA e o Ministério da Reforma Agrária. Policiais militares foram chamados, mas antes, às 10 horas da manhã, cerca de 100 adultos, levando também 28 crianças, já haviam invadido o auditório e o corredor que dá acesso ao gabinete do ministro, sem dificuldade. Nós já sabemos, conhecemos essa casa aqui mais do que a nossa, lá é... Você sabe como é que é, né? Essa porta foi arrombada e a disposição do sem terra era ficar até serem recebidos para uma negociação. Na nossa disposição sempre foi... Vazão. Políticos ajudaram a convencer o sem terra e depois de 5 horas de ocupação, homens, mulheres e crianças desceram as escadas de mãos dadas. Apenas 12 deles foram recebidos pelo presidente do INCRA, Milton Seligman. O ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, não participou da conversa porque tinha um compromisso na Câmara dos Deputados, mas antes falou sobre a invasão. Ele considerou o fato uma agressão que deve ser investigada e os responsáveis processados. Este é um governo democrático, é claro que tem que processá-los. Sem a menor sombra de dúvida, isso se trata de invasão de um prédio público. Agora, ao mesmo tempo que temos uma postura firme, reconhecemos a importância e a relevância dos movimentos sociais. E aqueles que querem dialogar com respeito, evidentemente, a um diálogo público e democrático, estamos abertos. No restante, a lei. O presidente Fernando Henrique Cardoso disse nesta terça-feira que os trabalhadores rurais vão ter uma linha de crédito de R$1 bilhão no ano que vem. O anúncio foi feito no programa semanal de rádio. O dinheiro vai ser liberado pelo Banco da Terra, que será lançado em breve. Os recursos servirão para a compra de terra, sementes, adubo e construção de casas. O presidente disse ainda que o governo vai ultrapassar a meta de assentar 80 mil famílias este ano. E pagando direitos autorais. O sistema permite que shoppings e lojas, como este café cibernético, ofereçam estandes virtuais, onde o
consumidor vai acessar o computador, escolher as músicas prediletas e, em apenas 15 minutos, imprimir um disco personalizado. Por enquanto, esse é o único lugar no mundo onde você pode fabricar o seu próprio CD. Mas dentro de 4 meses, essa tecnologia já vai estar disponível no Brasil. O artista ganha muito mais dinheiro e o consumidor sai da loja com o CD só com as músicas que ele quer. A ideia inicial era desenvolver um sistema que pudesse diminuir os custos de distribuição para que o músico recebesse mais dinheiro pelos direitos autorais. Mas acabou se tornando um negócio da China também para as gravadoras, que, dependendo do contrato, recebem até 6.000% a mais sobre os direitos de reprodução. No começo ninguém se interessou, só os músicos independentes. Agora, eles não param de receber telefonemas. Na página da internet, a empresa já oferece 250 mil títulos. Daqui a um ano, espera ter 2 milhões. Um negócio que já tem valor de mercado de 30 milhões de dólares. É a loja de discos do futuro. Totalmente. A loja de discos do consumidor. Indenização para as vítimas do Holocausto, divórcio real e milionário, Austrália em chamas e a Terra como nunca vista antes. Vamos dar uma volta ao mundo. A NASA libera as primeiras imagens globais da biosfera terrestre. As fotos foram tiradas por um sensor capaz de registrar imagens simultâneas do planeta em toda a sua extensão. Terra em chamas. Um incêndio florestal sufoca o sudeste da Austrália e já chega aos arredores de Sydney. 2 bombeiros morreram e dezenas de casas foram destruídas. Que fim levou o ouro roubado dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? É o que tenta descobrir uma conferência em Londres. Grã-Bretanha e Estados Unidos anunciaram a criação de um fundo para indenizar vítimas do Holocausto. E o conde cedeu. O irmão da princesa Diana concorda em pagar mais de 3 milhões de dólares à ex-mulher para selar o divórcio. Na briga, eram 2 contra ele, a ex-mulher e a ex-amante. Uma perseguição na Califórnia acaba em tragédia. Um ex-presidiário fugia em alta velocidade até ser morto pela polícia. José Mendonça, de 26 anos, estava em liberdade condicional. Ele fez loucuras nas autoestradas da Califórnia, costurando todo mundo, andando na contramão e quase batendo várias vezes. Quando se viu encurralado, a polícia partiu para cima dele, mas Mendonça ainda conseguiu escapar. Por pouco tempo. Debaixo deste viaduto, o fugitivo acabou morto pelos policiais. No próximo bloco do Jornal da Globo, demissão ou redução de salário? A Volks coloca os trabalhadores contra a parede. Na mesa com a rainha, o jantar de Fernando Henrique no Palácio de Buckingham. E o padre que desafia a justiça para lutar contra o aborto. A Citizen está lançando EcoDrive 1 um relógio leve, ultra fino, feito de titânio, à prova d'água. Movido a energia luminosa e que não requer o uso de bateria, o que faz dele um relógio ecologicamente correto. Citizen EcoDrive, agora com novos modelos. Que só eu tenho. É meu livro de cabeceira. Uma obra de arte que é a minha cara. É um perfume secreto. É o meu jardim. É simplesmente especial. Shopping da Gávea. Vamos agora à previsão do tempo em todo o Brasil. Para quem tem latifúndio improdutivo em toda a área do mapa, a previsão é de tempo ruim. O governo federal está utilizando 20...
Encontro com empresários e banqueiros, passeios de carruagem e jantar com a família real. Assim foi o dia do presidente Fernando Henrique em Londres. Nesta noite, o primeiro jantar de gala no Palácio de Buckingham. O presidente Fernando Henrique chegou com a rainha Elizabeth. Logo atrás, o marido da rainha, o príncipe Philip e Dona Ruth. O jantar foi o último compromisso de um dia marcado pelo protocolo real. O presidente foi recebido pela rainha Elizabeth na Praça da Cavalaria, com todas as honras de chefe de Estado. Depois de passar em revista as tropas, Fernando Henrique seguiu em carruagem com a rainha. O cortejo passou por várias ruas enfeitadas de verde e amarelo. À 1h da tarde, o presidente chegou ao Palácio de Buckingham. À tarde, depositou flores no túmulo do soldado desconhecido na abadia de Westminster, a igreja onde são coroados os monarcas britânicos. Mas antes de se tornar hóspede oficial da rainha, Fernando Henrique falou dos problemas brasileiros no discurso para empresários na Confederação das Indústrias Britânicas. Ele explicou o pacote fiscal e brincou. Disse que o governo cortou gastos e aumentou impostos, mas nem tanto. Not too much. Some taxes. Dos empresários, ele ouviu o que queria. Confiamos no Brasil e no real, disse o presidente da Confederação das Indústrias Britânicas. E aqui pelo Brasil, uma escolha difícil para os empregados da maior montadora de carros do país. Ou aceitam perder parte do salário, ou vai haver demissão em massa. A proposta da Volkswagen foi feita hoje e os trabalhadores têm um prazo de 1 mês para tentar um acordo. Demissão de 1/3 do quadro de 31 mil funcionários ou redução de 20% nos salários e perda de benefícios. A proposta da empresa de reduzir salário ou demissão, de fato, é uma proposta indecente. A empresa bota a culpa no pacote econômico. Segundo a montadora, o aumento do IPI e a alta taxa de juros são os responsáveis por uma queda de 40% nas vendas. Hoje, as revendedoras têm 20 mil carros estocados e outros 20 mil estão nos pátios das fábricas. A queda nas vendas atinge a todos. Resta saber se as outras empresas vão acompanhar as decisões da Volkswagen, que é a líder do mercado. Os líderes acabam tendo sempre um preço a pagar. Creio que sejamos os primeiros. Nós vamos brigar com o patrão para que eles topem junto conosco poder brigarmos com o governo. O mercado de carros novos já estava preparado para pisar no freio neste fim de ano. Ele quase dobrou de tamanho no real e já estava na hora de curtir uma ressaca de bom tamanho entre o Natal e o Carnaval. O problema é que o governo entrou na contramão desse ajuste natural do mercado, atropelando todo mundo com o choque dos juros e o aumento dos impostos. Resultado, o mercado escapou do controle das montadoras, dos fornecedores, dos distribuidores, dos trabalhadores. Quem dá as cartas agora é o consumidor, que decidiu, coitado, sair para o acostamento. E não é para menos, porque se a coisa vai mal com direito à recessão e desemprego lá na frente, ou na travessia de 98, não dá para comprar carro agora na virada do ano. Mas se a crise passar e o governo arrependido rebaixar os juros e os impostos, daí para que comprar o carro agora? O negócio é aguardar a queda dos juros e dos impostos, o que pode ser anunciado a qualquer momento, até porque na quebra do mercado o governo guloso e desavisado já começa a perder receita. Bem feito. E as bolsas que detonaram a crise econômica internacional ignoram as consequências e não param de subir. As altas do mundo todo carregaram mais uma vez os mercados brasileiros nesta terça-feira. São Paulo subiu 3,2% e no Rio mais 3%. Há mais de 40 anos, o Código Penal garante à mulher o direito ao aborto nos casos de risco de vida ou de estupro. Mas só agora o Congresso decidiu regulamentar o assunto. No meio da polêmica, um padre de Goiás ganhou fama e um processo na sua cruzada contra o aborto legal.
Luiz Lodi é um jovem padre diocesano com a veemência de um pastor pentecostal. Quando o deputado quer matar crianças, ele está cúmplice de homicídio. Quem, não tendo razões e argumentos justos e racionais, apela para xingamentos e coisas como essas. A Catedral de Anápolis para o resto do país foi um pulo. E quanto mais popular, mais inflamado foi se tornando o padre Luiz Lodi. A questão é que, para defender seus pontos de vista sobre as leis de Deus, ele acabou se descuidando de algumas leis dos homens, mais especificamente do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos artigos do Código Penal que tratam dos crimes de calúnia, injúria e difamação. As encrencas do padre com as leis dos homens começaram semana passada, quando ele levou ao Congresso crianças filhas de mães estupradas. Essas crianças e esses adultos aqui, são gente ou são monstros? O padre também transformou a internet em púlpito para as pregações contra o aborto. Os 8 hospitais brasileiros que fazem o aborto legal são chamados de matadouros. O problema de aborto é um problema de saúde, não um problema de religião. Não perca no próximo bloco, Parreira arranja um passaporte para a Copa da França. E a Ponte Preta canta vitória e fica mais perto dos grandes do futebol. Agora, vamos falar de números. Através da Central de Investimentos Pactual, você tem acesso direto aos nossos consultores e atendimento eletrônico 24 horas, com dados e informações sobre os produtos, o mercado e as oportunidades de investimentos. Quer um número melhor? 0800 557757. Central de Investimentos Pactual. Fras-le apresenta Para Pedro. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, para Pedro, Pedro, Pare sem susto. Pare com Fras-le. Pastilhas e lonas para freio. Esta marca é uma parada. Para, Pedro. Chegou o Quat, o mais novo refrigerante do Brasil. O Guaraná, com Guaraná da Amazônia. Experimente o Quat, beba outros ares. O melhor. Chegando a hora da verdade para o futebol brasileiro. Na divisão principal, 2 clássicos amanhã podem definir os finalistas. Vasco e Flamengo no Maracanã, Palmeiras e Santos no Morumbi. Palmeiras e Vasco podem sair classificados. E hoje a Ponte Preta venceu o Vila Nova e deu um bom passo para voltar à elite. Kleber, o que está faltando? Falta pouco, falta um pontinho só para a Ponte Preta, Sandra. A Ponte foi para 10 pontos ganhos, 3 a mais que Náutico e América. Pernambucanos e Mineiros jogam quinta-feira. Independente deles, a Ponte Preta precisa de um empate contra o Náutico domingo em Campinas e estará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta ganhou essa noite do Vila Nova em Goiânia. O primeiro gol foi marcado por Marcelo Souza, depois do rebote do goleiro, o zagueiro fez de cabeça. O Vila Nova empatou com Fabinho, ainda na primeira etapa do jogo, mas confuso dentro da área da Ponte Preta, Fabinho pegou o rebote. Ainda é primeiro tempo de jogo e Claudinho deixa a Ponte Preta de novo na frente, 2 a 1. Antes do intervalo do jogo, novo empate. Tim marcou para o Vila Nova. Outra vez foi uma jogada chorada na área da Ponte Preta. E aos 44 do segundo tempo, Claudinho definiu o placar para o time de Campinas, 3 a 2. A Ponte tem 10 pontos, o Náutico e o América 7, o Vila Nova já está fora. Um empate contra o Náutico e a Ponte comemora a volta à primeira divisão. O Borussia Dortmund é campeão mundial interclubes. O Cruzeiro é vice pela segunda vez. Na primeira, perdeu para o Bayern de Munique. Estádio Nacional de Tóquio lotado. A primeira chance do jogo foi de Donizete. O goleiro Kloss salvou. Desajeitado, mas salvou. Andreas Meller bate falta e Dida espalma. Foi a chance do Borussia. Num cruzamento da esquerda, Zorc fez 1 a 0 para os alemães.
Fez outra vez. Borussia 1, Cruzeiro 0. Herrlich definiu o placar. 2-0 para o Borussia. O time alemão é campeão mundial interclubes, para decepção de Bebeto e de toda a torcida brasileira. O Cruzeiro é vice-campeão, como foi em 76. E o Borussia, o campeão mundial. Depois de amanhã, em Marsella, vão ser conhecidos os 8 grupos que disputam a primeira fase da Copa do Mundo da França. Com as indicações feitas hoje, serão 2 cabeças de chave sul-americano e 6 europeus. A África queria um, ficou de fora. 2 cabeças de chave já eram conhecidos. O Brasil, atual campeão do mundo, e a França, país sede do Mundial. Os 6 escolhidos hoje foram a Alemanha, que é tricampeã mundial, e a atual campeã da Europa. A Argentina, que já conquistou 2 vezes a Copa do Mundo, e a seleção mais bem classificada nas eliminatórias sul-americanas. Também a cabeça de chave é a Espanha, terceira colocada no ranking da FIFA. A Itália, outra tricampeã mundial e vice da Copa de 94. A Holanda, seleção vice-campeã em 2 mundiais e que chegou às quartas de final da última Copa, também vai ser cabeça de chave. E a Romênia completa as 8 seleções cabeças de chave. A Romênia é 5ª do ranking da FIFA e seleção de melhor campanha nas eliminatórias da Europa. E o técnico campeão do mundo, Carlos Alberto Parreira, que está em Marsella, deve dirigir a Arábia Saudita na Copa da França. Ele foi convidado e, se confirmado, será o 5º técnico brasileiro entre as 32 seleções da Copa. Completam o time brasileiro de treinadores o René Simões, que é da Jamaica, Paulo César Carpegiani, do Paraguai, Badu Vieira, do Irã e, claro, o nosso Zagallo. Só dá Brasil? E a torcida maior vai ser pro Zagallo, não vai, não? Claro. Rainha recebe Fernando Henrique, mas os mimos vão para Pelé. E os ingleses também recebem o seu pacote de Natal. As manchetes dos jornais britânicos com Geneton Moraes Neto. A ITV, uma das redes nacionais de TV da Inglaterra, noticia no final da noite desta terça-feira o elogio da Rainha Elizabeth ao rei do futebol. A rainha diz no Palácio de Buckingham que Pelé é incomparável. E o mini pacote econômico do governo Tony Blair vai para a primeira página de todos os jornais britânicos amanhã. A manchete principal da edição desta quarta-feira do Daily Telegraph é: imposto trabalhista vai castigar 1 milhão de donos de cadernetas de poupança. A classe média paga a conta também na Inglaterra. Geneton Moraes Neto, de Londres, para o Jornal da Globo. E por aqui, na terra do samba, as manchetes de amanhã dos principais jornais do país dão destaque para as mudanças que vão mexer com seu bolso. Jornal do Brasil. Congresso aprova aumento do imposto de renda. Folha de São Paulo. Governo aprova aumento do imposto de renda. O Globo. Redução da TR faz renda fixa ganhar da poupança. O Estado de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso diz que Brasil não andará para trás. O Jornal da Globo de hoje termina aqui. A gente se vê amanhã. Uma boa noite para você. Boa noite. Rede Globo. Assista agora Campeões de Bilheteria com o filme Salvem as Baleias. Classificação livre. Catarina, entre o amor e o poder. Segundo capítulo.